Lery, gente, Lery. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Lery. Boa tarde, irmãs. Vamos dar início, então, ao nosso 6º encontro feminino das Igrejas de Cristo do Rio de Janeiro. Sejam todas muito bem-vindas, que todas possam ter uma tarde abençoada, né? Alguns minutos na presença do nosso Senhor e que seja muito edificante para todas nós. Bom, o tema central do nosso 6º EFIC é fé em ação. E o Senhor diz: eu não perdi o controle da sua vida, está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, ao longo das nossas vidas, a gente tem momentos de desânimos, momentos de desesperança, mas a gente deve lembrar que o Senhor está sob o controle de nossas vidas o tempo inteiro. E muitas vezes a gente quer desistir, e olha aqui nessa figura, se a gente desiste e está bem pertinho do tesouro, né? A vitória pode estar mais próxima do que a gente imagina. Então, não devemos desistir nunca, porque no Senhor somos mais que vencedoras. E essa tarde nós iremos ter momentos de oração, momentos de louvores, momentos de palestra e, sem sombra de dúvida, usufruir do contato com as irmãs amadas e também o contato com o Senhor. Então, agora, eu peço a Liliane, da Congregação de Ramos, para realizar a nossa primeira oração da tarde. Oremos. Senhor Jesus, Santo Deus, louvado e exaltado seja seu santo nome, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso, tão bom que o Senhor tem nos permitido, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada instante que o Senhor nos permite, com vida, com saúde, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar esse momento, Senhor, que iremos ter, ó Pai. Que todo esse evento, Pai, possa ser para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ser com cada uma de nós, Pai, com todas as nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor possa estar sempre conosco, abençoando, Pai, a irmãzinha também, Deus, que está internada com Covid, Pai. E todos os outros, ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um, Pai, fazendo a tua vontade, ó Pai. Graças te dou, Senhor Jesus, Deus, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou lembrar mais uma vez, por favor, irmãs, quem está com o microfone aberto, desliga o microfone, porque acaba interferindo. A gente está gravando, né? Aí vai ficar cheio de ruído a gravação, porque, porventura, as irmãs que não estão tendo a oportunidade de estar aqui com a gente agora, nesse momento, vai poder assistir mais tarde. E se tiver muito ruído, vai estragar um pouquinho a nossa, né? O nosso evento. Então, vamos fechar cada um. Basta clicar na imagem de microfone, quem estiver no celular ou no computador, fica bem embaixo da imagem que vocês estão acompanhando, tá? Por favor, eu estou vendo assim vários microfones abertos e, infelizmente, eu não consigo fechá-los, mas peço às irmãs, né, compreensão, ainda tem alguns microfones abertos, por favor, fechem. Muito obrigada. Então, agora eu vou pedir para a nossa irmã Noemi, da Congregação de Santíssimo, para dar início aos nossos louvores dessa tarde. Boa tarde, amadas. Eu espero que todas estejam bem e que possam aproveitar essa tarde conosco para louvor e honra e glória do nome do Senhor, e Ele é digno de todo louvor. E eu gostaria de pedir a todas que nos animemos, né, para louvar o nosso Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, porque Ele merece, né, o melhor, e que possamos abrir nosso coração ao nosso Pai e cantar para Ele agora, nesse momento, e umas para as outras.
Então, vamos cantar começar com firmeza, e vamos todas. Quem souber, canta, quem não souber, fica ouvindo, e aí a gente fica nesse espírito de adoração. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ave cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Próximo. Então, esse cântico eu escolhi porque ele fala do nosso tema, né? E também é o tema da nossa palestrante. E se nós colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então, vamos cantar. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Cantem comigo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmãs. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, o que vai acontecer? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Mais uma vez. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. O que aconteceu? E deu tudo certo. Amém, mães? Amém. Obrigada. Amém. Muito obrigada, Noemi. Muito obrigada. Agora eu vou pedir para a Luísa abrir o seu microfone para que a gente apresente a nossa palestrante da tarde. Boa tarde a todas as irmãs. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos realizando o EFIC 2020, desta vez de forma virtual. E foi através do curso online A Mulher Cristã, ministrado pelo Seminário Ebenezer, no qual faziam parte como alunas a nossa irmã Natália, da Igreja do Tanque, e a nossa palestrante, que ambas se tornaram amigas. Psicopedagoga aposentada, trabalhou com crianças na escola pública, 54 anos, cursando pós-graduação em assistência social, cristã há 33 anos, sendo 15 anos na Igreja de Cristo. Passo a palavra a Dina Souza Santos Gonçalves, da Igreja de Cristo, Jardim Santa Teresa, Embu das Artes, São Paulo. A paz, amada. Todos estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Maravilha, porque essa é a minha primeira experiência online. Então, vai ser uma experiência diferente. Confio em Deus que é edificante e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Como a irmã relatou, eu quero agradecer à irmã Natália, né, que foi através dela que eu tive o conhecimento da Igreja do Tanque, né, da Várzea do Tanque, em Jacarepaguá, e acabei sendo convidada para essa palestra. Antes, quando aconteceu todo o convite da palestra, aconteceu uma coisa que me chamou muito a atenção, e talvez chame a atenção de vocês também. Eu fiquei muito, mas muito doente mesmo. A pressão subiu de tal maneira que eu precisei de internação, de observação, e eu falava com... Se tiver tendo alguma interferência, vocês me dêem um aviso. Ok, tudo querida. bem? Tudo certinho, tá? Qualquer coisa eu aviso, tá? Então, eu tive que ser socorrida pelo meu esposo e a minha sobrinha. E a minha sobrinha, ela cortava farol, ela saiu feito quase como uma louca. Ela passava em locais da estrada de Itapecerica, que é uma estrada muito perigosa aqui, aonde ela simplesmente dava a mão e os carros paravam. E aquilo foi me chamando a atenção. Na hora que o médico falou assim, você vai ficar internada, eu começava a chorar e falava assim, Deus, eu fiz um
um acordo com as irmãs, onde eu seria palestrante, né? E eu vou ter que quebrar isso porque eu estou aqui. E orando, pedindo para que a pressão baixava, ela nunca baixava, ela sempre ficava 18 por 12, às vezes aumentava mais, e foi uma pequena guerra. Eu via que não era uma guerra somente minha, era uma guerra espiritual. E eu orava e falava assim, pai, o tema é fé em ação. E eu falava para aqueles médicos que queriam me deixar lá há mais tempo, que eu iria fazer a palestra, nem que fosse de um leito de UTI. Mas eu não só falava, como eu procurava acreditar, porque fé é isso, é acreditar. E eu estava acreditando que Deus iria fazer um milagre naquele momento. E ele fez. E eu pude vir para casa, né? E hoje eu estou sentada de casa, podendo falar com vocês. E agradecendo às irmãs pela oportunidade, que me é muito gratificante. Tenho o costume de falar com crianças, né? Conversar com criança, pais de alunos, mas online não. Online é uma experiência totalmente nova. Sou casada, tenho 2 filhos. Os 2 são casados. Tenho 2 netas lindas, maravilhosas, uma de 4 anos e uma que fez 2 meses a semana passada. O tema escolhido é fé em ação. Eu não sei se está tendo alguma interferência, para mim aqui está tendo. Não, irmã, está excelente o som aqui, está excelente para nós. Tá ótimo, então ok. Qualquer coisa é só vocês avisarem. Então, o tema escolhido foi a fé em ação. Eu aprendi como professora, isso acho que é um defeito de quem é professor, que me corrija se eu estiver errado, é que para a gente falar de algo ou de alguma coisa, nós vamos a fundo buscar o significado da palavra. E eu busquei. Descobri o seguinte: fé, pelo dicionário Aurélio Miguel, ela é... Deixa eu dar uma pesquisada. Não uma pesquisada, mas como vamos dizer, uma pequena olhada, uma pequena pesca. A fé no dicionário Aurélio Miguel, ela vem como intensa, é uma intensidade que se tem em acreditar. Também eu pesquisei no grego eu estou tendo interferência, irmãs, eu não sei vocês. Não, para nós está perfeito. Para mim, a minha tela está falhando. Não. Para nós está bom. Ok, né? Eu pesquisei no grego e no hebraico. No grego e no hebraico, por incrível que pareça, fé tem o mesmo significado. Só a pronúncia que é diferente. No grego, nós pronunciamos pistes, e no hebraico, emuná. Mas o significado é o mesmo, fidelidade em acreditar. E é o que vemos, que se sermos fiel a Deus, tudo poderíamos alcançar. No latim, se pronuncia fedem ou fede, que quer dizer acreditar em excesso. Mas é na Bíblia que tem o maior significado da palavra fé. A fé
na Bíblia, ela é exposta tão intensa, é uma essência tão grande, que nos dá, assim, a segurança de tudo que é possível. Na Bíblia, em Hebreus 11, que é onde para mim, se destaca a maior importância da fé. Lá tem toda a essência. Lá está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas se não veem. Ou seja, baseado na Bíblia, nós temos a fé que podemos esperar o cumprimento das promessas de Deus, que foi feito desde o princípio do mundo, aonde com apenas o falar, ele falou: haja e tudo houve. E temos a certeza de que as coisas que não vemos vai acontecer. Por exemplo, quando nós pensamos que Deus, desde o princípio, ele nos prometeu a vida eterna, nós não vemos, mas temos a certeza, baseada na palavra de Deus, de que isso é o que vai acontecer. Também, nós vemos que no mundo de hoje, nós temos aflições, nós temos desabores, nós temos complicações, estamos diante de uma pandemia que nos priva de inúmeras coisas. Mas se confiarmos em Deus, tudo será resolvido. Tudo mediante a palavra de Deus. A fé, ela tem poder. Sim, ela tem poder. E que poder? Ela tem o poder de transformar as nossas vidas e os nossos caminhos. É por meio da fé que tudo nos é alcançado. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se olharmos bem, se a gente ouvir, mas, irmã, como é que eu ouço a palavra de Deus? Como é que Deus vai falar comigo? Através da Bíblia, através dos cultos, através das nossas reuniões. Hoje aqui estamos usando a nossa fé pelo ouvir. Estamos entendendo a nossa fé pelo ouvir. E isso nos é maravilhoso. Também temos outros pontos da fé, aonde tudo que Deus falou em promessa será cumprido. Ele é o Deus que promete e que cumpre, ainda que nós não vemos. Para usar a nossa fé, nós temos ferramentas. Ferramentas essas que estão às nossas mãos. Muitas vezes achamos, irmãs, que temos que dispor de grandes tecnologias, grandes armas, grandes... Não. Por incrível que pareça, a arma mais potente que temos é a Bíblia. Como eu disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus,
e eu tenho uma palavra de Deus em minhas mãos, eu vou utilizar a palavra de Deus, guardar ela no meu coração e poder usar essa palavra. Deus, ele nos garante a vitória, mas para isso temos que estar conectados com ele. Ele nunca falha. Ele nunca desiste da gente. Nós desistimos de Deus. Nós abandonamos. Ele não, ele sempre fica insistindo. Ele sempre fica nos mostrando o caminho certo. E nós desviamos às vezes. Vemos que, para fortalecer a nossa fé, fora o usar e o praticar, nós podemos fortalecer elas com cânticos, com orações. Aliás, é através das orações é onde temos a maior conexão com Deus. Podemos nos conectar com Deus qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Às vezes temos tantos problemas, e falamos assim: nossa, Deus não está ouvindo. Não, Deus ouve. Ele ouve, ele só não pode entrar se a gente não permitir. Se eu não uso a minha ferramenta, que é a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir, mas eu não estou usando a minha ferramenta de ouvir Deus. Se eu não vou à igreja, ou vou somente, esporadicamente, de vez em quando, eu não estou ouvindo. Então, eu não estou praticando. Mas se eu leio a Bíblia, se eu me conecto com Deus em oração, se eu amo o meu próximo, se eu amo os meus inimigos, porque amar o meu amigo é tão fácil, mas prove a sua fé amando o seu inimigo e sendo fiel à palavra que Deus deu. Ele falou que se perdoarmos, nós também seremos perdoados. Eu tenho um determinado texto bíblico que me deixa assim, às vezes até passada. Eu fico pensando. Eu estava esses dias conversando com essa sobrinha que me socorreu esses dias, e eu falando assim, tem um texto bíblico que muito me remete à fé. Aí eu falei com ela assim, olha, eu fico pensando, eu tenho 2 filhos, aonde eu falo que são meus filhos. Eu não falo que é de Deus, eu falo que são meus filhos. E eu fico pensando, Abraão, ele teve o momento de usar, provar a sua fé e pôr a sua fé em ação e também fortalecer a sua fé. Quando Deus chegou para ele e falou, Abraão, eu quero teu filho Isaque. Creio eu que Abraão deve ter ficado assim meio conturbado, pensativo. Como que Deus quer o filho que ele me deu, o filho da minha velhice, o filho da promessa, o filho que ele falou que, Abraão, olhe as estrelas no céu e a nação tua e de Isaque será maior do que essas estrelas. Mas Deus está mandando que eu sacrifique o meu filho. Aí eu vou e me coloco no lugar de Abraão. Será que eu
iria fazer esse sacrifício? Creio eu que não. Eu tenho que ser sincera com todas as irmãs. Creio eu, amadas, que eu não faria tal sacrifício. Eu não me vejo fazendo tal sacrifício. Ainda que eu saiba que é para Deus, eu não me vejo. Eu me sinto fraca para isso. Mas Abraão não. Abraão simplesmente pegou o seu filho, falou, será teu, Senhor? E levou. Organizou tudo para o sacrifício. Pegou Isaac pela mão, com os homens, e subiu. Num determinado ponto, os homens ficou. Subiu só ele e Isaac para o sacrifício. Num determinado momento, Isaac, que era apenas um rapazinho, na sua inocência, perguntou, pai, eu vejo que tens tudo preparado para o sacrifício, mas eu não vejo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Abraão parou, olhou e disse, Deus proverá. E naquele momento ele estava colocando a sua fé em ação, que é o que nós, amadas, devemos fazer. Colocar a nossa fé em ação. Como o hino que foi cantado, o louvor que foi cantado, vai dar tudo certo. Ele simplesmente falou de uma maneira diferente. Deus proverá, vai dar tudo certo. Está tendo alguma interferência? Não, tá tudo ok. Então, ok. Então, quando ele falou Deus proverá, ele continuou com Isaac, foi até o local, colocou ali a lenha, amarrou Isaac, contou para ele o que iria acontecer. Eu não sei o que passava pela cabeça dele naquele momento. Talvez ele pudesse estar pensando assim, não, Deus irá permitir que eu sacrifique o meu filho, mas ele virá e ressuscitará. Enfim, Deus havia prometido para ele uma nação através daquele filho. Mas Deus também pediu aquele filho. E ele colocou a fé dele em ação ao colocar aquele filho ali. Mas na hora que ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, ele ouviu de Deus, Abraão, basta, chega. Tu passaste no teste. Eu não sei se eu passaria. Eu sou sincera em dizer a vocês, eu não sei se eu passaria. Eu não sei se eu iria tão longe. Mas Abraão foi. E naquele momento Deus só mandou ele parar. Ok, estava tudo certo. E ao olhar para o lado, ele viu o cordeiro. E ele pôde, com o seu filho, sacrificar aquele cordeiro. Mas naquele momento ele usou a sua fé, ele provou a sua fé, ele fortaleceu a sua fé e ele colocou a fé em ação, que é o que Deus mais pede para todas nós. Colocar a nossa fé em ação que vai dar tudo certo. Inúmeras vezes, se a gente for olhar, quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande mesmo, muitas vezes a gente fica reclusas, se afastamos de Deus, culpamos Deus, chegamos a culpar. Ah, eu oro, mas Deus não me ouve. Ah, eu falo, mas eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir.
E assim nós nos afastamos de Deus. Mas ele disse que se tivermos a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, poderemos falar com a moreira: solte-se dali e se plante acolá, e será feito mediante a nossa fé, mediante a nossa fidelidade, e para isso, mediante as nossas ações. Não adianta ficarmos sentadas e acharmos que Deus deve saber de tudo. Ele sabe, claro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo sente. Mas ele pede para que coloquemos a nossa fé em ação, para que fortalecemos a nossa fé lendo e crendo. Quando a gente acredita em Deus, não quer dizer que não vamos passar dificuldades. Quer dizer que as dificuldades serão mais fáceis de superar. Teremos mais sustento em Deus para superar toda e qualquer barreira. Isso sem dizer que nós estaremos revestidos da armadura de Deus pela fé. E teremos o escudo da fé contra o inimigo, contra Satanás, aquele que veio só para matar, roubar e destruir. E tendo a armadura firmada em Deus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aquele que colocar a fé em ação. Temos outros também exemplos de Sara, que orou pelo filho. Orou, ela era estéril. E ela pediu a Deus um filho. E ela teve esse filho. Ana passou como louca. Quisera eu ser louca como Ana. Mas Ana passou como louca no templo. Por quê? Ela estava colocando a sua fé em ação, orando e pedindo porque ela era estéril e já velha. E o sacerdote pensou que Ana era louca. Porque ela simplesmente batia a boca ao orar. E nasceu Samuel. E ela disse: a Deus te pedi. E ela, Deus devolveu ao templo. Temos também outros exemplos, como o de Raabe, que ajudou os espias. Ela conheceu ao Deus de Abraão e ela ajudou ao povo de Deus. E quando todo o muro foi derrubado, só ficou a casa daquela prostituta. Ela colocou a fé dela em ação. Tem um texto na Bíblia que ele se encontra em Marcos 5:25, que fala de uma mulher que a Bíblia não cita o nome, né? Eu costumo falar que é a mulher do fluxo de sangue. É um texto muito conhecido, aonde conta o relato de uma mulher que há 12 anos tinha hemorragia.
É conhecido, com certeza, de todas as irmãs, todas as amadas, que naquela época, a mulher que sofria desse tipo de doença, ela era amaldiçoada. Ela era tida como imunda, impura. Ela era separada de tudo, e tudo que ela tocasse também era imundo, também era impuro. Mas um dia estava aquela mulher dentro de casa e ouviu, ela só ouviu, ela ouviu dizer que Jesus estava vindo. Ela se animou. Jesus está vindo, Jesus está vindo. Aí eu vou até ele. Mas como? Ela era imunda, ela era impura, ela não tinha família, ela não tinha parente, ela não podia ter contato com ninguém, mas ela ouviu falar que Jesus curava. E ela então começou a usar a sua fé. Levantou-se, creio eu que fraca, deprimida, abatida, e pensou, eu vou até ele. O mais interessante é que Jesus estava indo para outro milagre. Ele estava indo para salvar a filha de Jairo, que naquele momento já se encontrava morta. Mas esta mulher creu que Jesus era a cura. E ela então saiu da casa dela e começou a praticar a sua fé, colocando ela em ação. E ela tinha um grande desafio. Imagine, perdendo sangue há 12 anos, fraca, vivendo uma vida escorraçada, e ela começou a abrir caminho entre a multidão, foi abrindo. Imagine se aquele povo descobrisse que tinha aquela mulher. Talvez tentasse matá-la, talvez tentasse expulsá-la, tirar ela dali. Ela estava infringindo uma lei, ela estava se metendo em alguma coisa que não devia, mas ela continuou, ela prosseguiu, ela teve fé, ela creu. E ela chegou próximo a Jesus. Creio eu que ela deve ter pensado assim: se eu for à frente de Cristo e me apresentar, talvez ele nem queira me tocar e nem me curar. Mas, se eu ficar atrás e tocar os seus vestidos, com certeza eu serei salva. Que mulher sábia até, né? E naquele momento, ela colocou novamente a fé dela em ação. A fé que nós devemos colocar em ação. E ela colocou naquele momento. Ela foi e tocou na orla do vestido de Jesus. E naquele momento, ela foi curada. Ela foi curada de toda a enfermidade. Novamente pensou ela, se eu sair quietinha, Jesus não vai nem perceber, ninguém irá perceber. Eu vou sair quietinha e ninguém vai ver. Mas naquele momento, Cristo falou, quem me tocou, alto em bom som. Os discípulos que estavam ao seu redor falaram assim, como, mestre? Acho que até deram risadinha. Como assim? Nós estamos diante de uma multidão. E tu perguntas, quem te tocou? Jesus continuou afirmando, quem me tocou, pois de mim saiu virtude. Jesus sabia que naquele momento havia saído a cura dele. Talvez ele soubesse até para quem. Mas ele só falou isso. E naquele momento a mulher se viu pressionada e se apresentou diante de todos e contou a sua história. Quando eu leio esse relato, eu fico pensando, nossa, Jesus poderia falar assim, não, eu vou te devolver a tua doença, eu vou fazer, Não, ele simplesmente olhou
e falou: mulher, a tua fé te salvou. Vá e sejas curada. Por um toque. Mas antes do toque, ela teve que ter a ação de ir e de buscar a Cristo. E no momento que ela fez isso, ela obteve aquilo que para ela parecia ser impossível. Todos podem falar assim, por um toque a mulher foi curada. Não, foi pela ação. Ela poderia ter ficado sentada na casa dela. Ela poderia ter simplesmente, Jesus está vindo? Tá bom. E ter parado por aí mesmo. Não, ela se mexeu, ela se moveu, ela colocou a fé dela em ação. Ela não ficou sentada esperando. Ela foi à frente e ela foi curada. E, amadas, muitas vezes, se a gente for analisar, se formos perguntar por aí, quem acredita em Jesus? Todo mundo acredita. Quem crê em Jesus? Todo mundo crê. Até o diabo crê. Até o diabo acredita em Cristo. Mas se fizermos a pergunta da maneira certa, quem usa a sua fé? Quem pratica a sua fé? Quem fortalece a sua fé? Quem coloca a sua fé em ação? Com certeza de 100 irá baixar para 80, 90 e chegará a um número muito pequeno de pessoas que faz isso. Porque é do ser humano duvidar, é do ser humano esperar, é do ser humano não, ele crê, mas ele quer que Deus faça. Ele não precisa ir em busca. Mas o próprio Cristo fala, crê e serás salvo. A tua fé te salvou. Mas se ela tivesse ficado dentro de casa, não teria salvado. Se ela não tivesse colocado a fé em ação, nada disso teria acontecido. Outras fés que podemos também colocar, a fé de Maria. Pense vocês, naquele tempo, ser visitada por um anjo e saber que daria luz a um filho e que esse filho iria ser o salvador do mundo. Como? Como que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Se eu sou imaculada? No entanto, ela foi tranquilizada naquela mesma hora. O filho que tu terás será fruto do Espírito Santo. E ela simplesmente se prontificou, ela colocou a sua fé em ação. Eis-me aqui, Senhor. Ela não se preocupou do que poderia acontecer com ela naquela época. E é assim que devemos ser até hoje. Devemos colocar a nossa fé em ação sem simplesmente duvidar. Nós temos que crer no Deus vivo, crer no Deus real, crer no Deus que foi capaz de dar o seu único filho por mim, por ti, por nós. Deus deu o seu único filho. E o que nós fazemos? Nós temos medo muitas vezes. Nós deixamos os problemas tomar conta. E nós não praticamos. E nós não acreditamos que vai dar tudo certo se colocarmos a nossa fé em ação. Se orarmos, se acreditarmos, se praticarmos.
Faz muito pouco tempo que eu ouvi uma história que dizia o seguinte: tem um irmão do lado da minha casa passando fome. Não foi comigo essa história. E eu vou lá, visito, oro e falo: não, irmão, Deus proverá. Deus te dará tudo que você precisa. Volto para a minha casa. Na minha casa eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho tudo. Eu poderia simplesmente colocar a minha fé em ação, praticando ela, dividindo o que eu tenho com meu irmão e ter fé que Deus me dará em dobro. Isso é colocar a minha fé em ação. Eu não sei quantos minutos ainda me resta. Estou só falando, não tenho ideia de quanto tempo. Pode seguir. Está excelente. Então, ok. Então, quando nós vemos que nós temos uma fé assim que Deus deixou, hoje eu estou com uma camiseta que eu não sei se dá para os irmãos ver, eu vou tentar. Eu acho que não vai dar para vocês verem, mas eu posso ler o que está escrito. Foi a camiseta da nossa palestra do ano passado. Né? Ela também era de fé, era palestra da fé, palestra feminina, né? Aonde o texto base estava em... Deixa eu dar só uma olhada aqui. Estava em Romanos. Era em Romanos, se eu me lembro bem, era em Romanos que estava o nosso texto base do ano passado, que era também sobre fé. E lá dizia que se vivermos, eu vou tentar ler pela blusa, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, a gente vê que um texto é muito parecido com o outro. Vamos acreditar naquilo que se espera, mas que não podemos ainda ver. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos e acreditamos. Por que com Deus tem que ser diferente? Se a gente vê tantas coisas boas de Deus, tantas coisas maravilhosas que nós vemos de Deus, que deveríamos ser o povo que não duvidasse por nenhum momento. É através da nossa fé e colocando ela em ação que nós podemos levar justiça. Vivemos, sim, pela justiça. Podemos buscar a Deus mais e mais. E uma coisa muito interessante, podemos ser exemplos através da nossa fé. Houve um caso ano passado comigo, né, que aonde eu estava podendo praticar academia, e a dona da academia chegou e falou assim: Dina, nós vamos fazer uma pequena festinha. Falei: festinha? É aniversário de alguém? Ela: não, nós vamos fazer uma festinha de Halloween. Na hora que ela falou isso, eu falei assim: Marta, eu não participo do Halloween. Ela: não, mas por quê? É só uma brincadeira, é só uma confraternização, é só um isso, é só um aquilo. Aí eu falei: olha, Marta, você pode não entender, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Apesar de ser uma brincadeira, não me convém.
porque eu tenho conhecimento de que é errado. Falei aquilo para ela, não houve mais conversa, mas no outro dia, as próprias colegas de exercício chegavam para mim e falavam assim: nossa, Dina, ou você é uma crente muito, muito religiosa, como a Marta fala, ou você é piegas, você deve ser fanática. No começo, eu comecei a me sentir até mal de estar frequentando e pensando: nossa, será que eu sou fanática? Não, eu não era fanática. E se for fanatismo por Deus, é um fanatismo bom, é uma loucura boa. Mas eu não estava sendo fanática, eu estava sendo realista. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o Deus que morreu por mim na cruz, o Deus que salvou aquele preso que ele nem conhecia, o Deus que me prometeu a vida eterna através da minha fé, ele não me ensinou a prática de coisas erradas. O Deus que deixou a Bíblia, tudo que eu posso fazer, o Deus que me deixou os mandamentos, o Deus que me garante a vitória, o Deus que me ama de tal maneira, capaz de perdoar os meus pecados e jogar no fundo e esquecer. O Deus que me promete isso tudo, somente mediante a minha fé eu tenho que crer. Eu tenho que obedecer. Fé é obediência. Eu só tenho que obedecer. Eu só tenho que colocar a minha fé em ação. Eu sei que muitas vezes, amadas, nós achamos que a nossa fé é pequena. E eu aprendi a duras penas que a fé não é pequena. A fé só precisa de fortalecimento. E qual é o fortalecimento? A palavra, o acreditar, o confiar. Muitas vezes eu tinha que pôr a minha prova em ação na hora que eu estava internada, e não foram poucas. Durante 6 anos, todos os anos, eu ficava de 2 a 3 vezes em uma UTI. E eu tinha que colocar minha fé em ação. Muitas vezes eu me desanimava. Eu falava: internada de novo? E eu perguntava: pai, eu tô aos teus pés, eu tô te servindo. Mas talvez eu não estivesse servindo da maneira que Deus pede. Eu fazia com várias pessoas por aí. Tinha a Bíblia em casa, mas eu só abria de vez em quando, tá bom? Eu podia ir aos cultos, mas, eu vou só domingo. Tá bom. Eu tinha acesso a tudo, mas bastava de vez em quando e estava bom. Hoje em dia eu quero mais e mais e mais e mais. E não porque eu seja boazinha, não. É porque Deus me mostra isso, Ele me pede isso, Ele quer a minha fé em ação. E é baseado nisso que eu digo sempre a Ele: Pai, eu estou aqui. Eu falei esses dias para o meu filho: eu sou apaixonada por Cristo. E eu não sabia. E ele até riu. Ele: como é que é, mãe? Eu falei: eu sou apaixonada por Cristo, porque Ele me dá tudo. Até aquilo que eu falo que é impossível, Ele me dá.
E aquelas pessoas que pregam a fé mediante a só o ganhar ou a bens materiais, são pessoas mentirosas. Porque o próprio Deus falou, no mundo terás aflição. E temos. Mas se crermos nele, teremos o maior dom de todos. O dom da vida eterna, o dom da vida com Deus. Que as irmãs possam guardar no seu coração essa palavra de que fé em ação é a fé da obediência, é a prática, é o ouvir, é o falar. E que só Deus, somente Ele, é capaz de nos honrar. Ainda que não merecemos, mas Ele nos ama de tal maneira que nos dá tudo se assim nós o pedirmos com fé. Eu agradeço a oportunidade. Não sei se estou dentro do meu tempo, se eu fugi do tempo, mas eu agradeço muito, muito por ter falado de um tema tão gostoso. E vou deixar alguns minutos em aberto para os comentários, que eu sei que muitas pessoas são as Saras da vida, são as Rabi, são as Marias, são os Abraão, são os Noé, que acreditou que haveria um dilúvio, que foi chamado de louco, mas mesmo assim continuou construindo a arca. Eu vou deixar esses minutos em aberto para que as irmãs possam entrar e fazer algum comentário, contar alguma coisa, acrescentar algo que possa ter me passado despercebido. E dizer a todas vocês que Deus nunca nos abandona e vai dar tudo certo. Se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Muito Amém. Obrigada e Amém. amém. E que Deus abençoe a todas. Amém, amém, irmã. Olha, muito obrigada, Dina. Foi excelente. Eu estou vendo aqui os comentários no nosso chat. Muito obrigada, né? O pessoal está elogiando muito a palestra, sem sombra de dúvida, foi muito edificante, né? Aí agora eu vou pedir para a irmã Judite, que eu já vi que já abriu seu microfone, para a Judite fazer a nossa oração, né? Em agradecimento por essa palestra maravilhosa. Deus te abençoe ricamente, Dina. Amém, glória a Deus. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Querido Deus, amado Pai, obrigada, meu Pai, pelo privilégio de estar mais uma vez juntas, Pai, cada uma de nós na presença do Senhor para honrar e glorificar o seu santo nome. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor usou a nossa irmã Dina com todas as ferramentas que necessitamos para podermos botar a nossa fé em ação, Pai, para podermos ter mais confiança no Senhor, para podermos realmente deixar tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Nós não podemos fazer nada. O que podemos fazer é botar nosso joelho no chão, orar ao Senhor, Pai, ler a palavra, meditar, procurar umas às outras, edificar uma mais às outras, Senhor. É isso que o Senhor quer, que nós possamos